Quero que você me acompanhe enquanto eu leio esse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 11, do verso 15 ao 18. Assim diz a palavra do Senhor. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Verso 19 também. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, que instrui os nossos corações, que nos alimenta, que nos revigora, que nos ensina, que nos admoesta. Palavra, Deus, que nos leva a ter uma vida que Te agrada. O que nós queremos é isso, Deus, agradar o Teu coração. Por isso, fale aos nossos nesse momento. Fale, Deus, a cada um daqueles que deixaram as suas casas e vieram até aqui para louvar o Teu nome, para confessar os seus pecados, para Te exaltar, para ofertar, mas também para ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra nos comunique nesta manhã. É o que Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo muito aquecido nas relações humanas. As pessoas estão impacientes. E uma das expressões mais usadas ultimamente é intolerância. Aliás, foi a questão da prova de Enem que milhares dos nossos adolescentes espalhados por essa terra tiveram que fazer uma redação na semana passada, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Essa foi uma questão do Enem. Olha só a que ponto a religião no nosso país está ocupando o palco central. Muita coisa acontecendo. Isso não acontece só no Brasil. Isso acontece no mundo todo. Alguma coisa diferente tem envolvido nações para lidarem com o tema da religião. Nós acabamos, como cidade, querendo ou não, gostando ou não, de eleger um prefeito. E o tema central da figura do prefeito eleito era o quê? A religião dele. É o tema central. A religião tem ocupado um espaço de destaque no momento vigente. E nós, como igreja, uma instituição religiosa, precisamos estar atento a tudo isso que está acontecendo. Quais os sentimentos que estão por detrás disso? Quais as intenções? Quais os propósitos? A discussão é pelo que pessoas intolerantes falam da intolerância do outro. Está todo mundo intolerante. Não tem tolerante. Todo mundo está com dificuldade de tolerar. Ou todo mundo é uma hipérbole, né, gente? Mas existe um sentimento de intolerância de todas as partes. E aí são manifestações que não têm fim, são ocupações em universidades particulares, que o pai às vezes está ralando para pagar. Chega lá um grupo e diz: não, está ocupado. Como assim? Ou seja, o momento é um momento onde os nossos adolescentes aqui na igreja estão sofrendo. Eu fiz uma pesquisa ontem com os nossos adolescentes. Tinha 13, é uma retiragem razoável. 13 adolescentes. A maioria deles, eles são os únicos crentes da sala de aula. Dos outros, que não são os únicos, só tem 2, ele mais um. Vocês conseguem entender esse quadro, irmãos, para um adolescente? Que quando ele diz assim, alguém pergunta, qual é a sua religião? Ele fala, eu sou evangélico, homofóbico. Que momento nós estamos vivendo? Que tensão, que preocupação que a igreja precisa ter para com essa sensibilidade, hipersensibilidade em relação à religião no nosso país.
É claro que somos uma igreja protestante, reformada, do século XVI, temos 499 anos de história, ninguém quer saber disso. Ninguém está interessado em todo esse currículo que nós temos em volta. As pessoas estão também intolerantes a qualquer forma de religião evangélica. Não dá tempo de você explicar tudo. Antes de você explicar tudo, já disseram o que eles pensam a respeito de você. Mas aí, a gente precisa olhar para a Bíblia e tentar entender o cenário atual. Não tem como entendermos o cenário atual, e nem precisa você querer entender o cenário atual sem olhar para a Bíblia. A Bíblia vai nos dar fortes indícios, ou vai nos direcionar com muita clareza para o momento que nós estamos vivendo no Brasil, ok? A primeira coisa que nós percebemos na palavra de Deus é que você não tem a igreja do Senhor Jesus, Cristo, o nosso Salvador, se envolvendo em questões políticas da sua época. Tem? Vocês conseguem enxergar algum momento que Jesus está fazendo alguma associação com partido? Não, você não vai ver Jesus se envolvendo com questões políticas, até porque ele vem estabelecer o reino dele. E aí, quando Jesus começa a estabelecer o reino dele, isso provoca um ciúme generalizado. Vocês se lembram do nascimento de Jesus? Que quando Herodes ficou sabendo que Jesus tinha nascido, já manda matar um monte de criancinha, porque Jesus já nasce sendo uma ameaça política. Olha só, já nasce sendo perseguido politicamente. E aí, quando você entra no contexto desse texto, você vê que Jesus está se preparando para entrar em Jerusalém, um pouco antes. Jesus se prepara para entrar em Jerusalém, fala para os seus discípulos buscarem um jumentinho, e aí eles pegam o jumento, Jesus assenta no jumento, entra em Jerusalém, uma multidão em volta, dizendo o quê? Hosana ao que vem, em nome do Senhor. E aquelas pessoas aclamavam Jesus como rei de Israel. Qual é a intenção delas? Fazer o quê? Uma revolução política. Mas Jesus Cristo não vem para estabelecer um partido político. Jesus Cristo não vem para estabelecer uma proposta de governo nessa terra apenas. O governo de Jesus, ele extrapola a esse ambiente que nós estamos inseridos nele. O governo de Jesus é um governo eterno, é um governo que não se limita a essas questões da terra, e nós não podemos nos perder a essas questões terrenas. Nós não somos cidadãos apenas da terra, nós somos cidadãos eternos, e precisamos entender que o reino de Jesus também é um reino eterno, e precisamos nos envolver com os valores do reino do Senhor Jesus. E quando os valores desse reino se chocarem com os valores do reino dessa terra, nós ficamos com os valores de Jesus Cristo. É assim que a Bíblia nos informa e nos ensina a fazer. Eu e você precisamos nos empenhar mais em estar atentos às questões do reino de Cristo, em vez de nos aflorarmos tanto às questões dos reinos dessa terra. Os reinos dessa terra, meus irmãos, eles sempre serão reinos marcados por distorções morais, distorções éticas, não terão os princípios cristãos. Olha para a palavra de Deus, ela diz: o mundo jaz no maligno. Qual a esperança que nós temos nesse mundo? Os governos dessa terra, quando é que funcionou? Quando é que deu certo? Ou dá errado de um jeito, ou dá errado do outro. Ou dá errado com a Hillary, ou dá errado com o Trump. Vai dar errado. Vai dar errado. Só não dá errado quando você tem uma nação que clama pelo Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Enquanto Deus não é o centro, não crie expectativa. Não crie expectativa. As nossas expectativas precisam ser depositadas no reino eterno. É nisso que o nosso coração deve estar apegado. São nos valores que Deus deixou para nós como igreja. Pastor, mas nós então não devemos nos envolver? Envolva em oração. Envolva cada vez mais pedindo a Deus para que tenha misericórdia do nosso país. Envolva para que o reino de Deus continue sendo expandido, porque quando alguém se converte a Jesus, aí sim há a possibilidade da verdadeira mudança. Essa é a proposta de Cristo, essa é a proposta bíblica, e essa é a proposta que nós precisamos espalhar. O que transforma o indivíduo não é o governo, o que transforma o indivíduo é Jesus Cristo. Amém? Cremos nisso e caminhamos firmes e tranquilos, na certeza de que Deus está no governo de todas as coisas. Mas, meus irmãos, esse texto não está falando de problema político. Esse texto é um texto onde Jesus, como eu já falei, havia acabado de ser aclamado como o rei de Jerusalém, e aí ele sabe que ele vai ter problema com isso, e não chegou a hora ainda dele ser recolhido, ou dele ser preso. Então ele vai para Betânia,
para que os ânimos dos líderes religiosos ali em Israel, em Jerusalém, se acalmem, ok? Porque os líderes religiosos, quando viram aquela multidão aclamando Jesus, eles perceberam e aguçou que Jesus realmente era uma ameaça para eles, e eles precisavam dar cabo à vida de Jesus, e não só os líderes religiosos de Jerusalém, mas também o Império Romano. Jesus era uma ameaça para o Império Romano, então Jesus sabia que ele estava numa situação complicada, ele vai para Betânia, um lugar mais discreto, mais tranquilo, para ele poder descansar, mas ele volta para Jerusalém. E o texto nos informa, nos versos 13 e 14, que Jesus está com fome, e estando com fome, Jesus vai em direção a uma figueira, e não era a época de dar figos, diz o texto fala, não era tempo da figueira estar com frutos. Mas Jesus olha para aquela figueira, ele está com fome, a figueira não tem fruto, o texto vai nos informar que Jesus amaldiçoa a figueira. E tá bom, passou o momento figueira. Jesus vai para o templo, e aí acontece tudo isso que nós acabamos de ler aqui, e depois, no versículo de número 20, volta ao tema da figueira. Jesus volta a falar a respeito da figueira que ele tinha ressaltado nos versos 13 e 14. Então, a figueira tem alguma coisa a ver com o texto que nós acabamos de ler, quando Jesus entra no templo e vê toda aquela situação onde as pessoas estão mercandejando elementos da fé, as pessoas estão negociando e tirando proveito da fé. Se tem algo que provoca fúria em Deus, é quando as pessoas colocam valores em elementos espirituais e começam a tirar proveito disso. Isso serve para todas as épocas. Serviu para a época de Jesus, serviu para a época da Reforma Protestante, quando Lutero se levantou contra as indulgências, onde as pessoas estavam mercandejando o Evangelho. O apóstolo Pedro adverte os pastores para que eles não mercandejem, não negociem a palavra de Deus. E quando nós olhamos nos nossos dias, eu sei que na sua mente, assim como na minha, acendeu uma luzinha dizendo que tem muita igreja hoje colocando preço nas coisas e dizendo que para se agradar a Deus ou para você receber uma bênção, você precisa pagar tanto ou você precisa fazer isso e aquilo, quando na verdade isso não é evangelho, e isso provoca ira em Deus. E, meus amados, a sociedade, ela em parte tem as suas razões, porque muitas vezes o que se propaga nas TVs, o que se propaga nas rádios, a respeito do que é evangelho, não é o que Cristo ensina, é alguma coisa totalmente distorcida, e que nós também discordamos, né? Nós só não podemos generalizar. Mas esse texto está falando a respeito de Jesus chegando na sua própria casa, porque o templo era a casa de Deus, correto? Deus escolheu uma maneira de se relacionar com o seu povo no Antigo Testamento. Deus quis se fazer presente no meio do seu povo. Por isso Deus separou homens para construir o templo, e esse templo era um sinal da presença de Deus no meio da nação. E aí as pessoas precisavam ir até o templo para prestar culto a Deus. Porque quando elas iam ao templo, elas levavam os animais para serem sacrificados, elas expressavam as suas dores, as suas angústias por meio da oração. O sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos para interceder pelo povo. Havia todo um envolvimento litúrgico, onde as pessoas se aproximavam de Deus, e o templo era o símbolo da presença de Deus entre o povo. Então havia uma densidade teológica em volta do templo, e uma importância no templo que simbolizava a presença de Deus. Jesus é Deus, então o templo era a casa de Cristo. Jesus está aqui indo para a casa dele. Se o templo simbolizava a presença de Deus e Cristo é o próprio Deus, então Jesus está indo em direção à casa dele. No entanto, meus irmãos, quando Jesus entra no templo, ele se depara com uma realidade terrível, uma realidade impiedosa. O templo é lugar de piedosos. É sobre isso que eu quero tratar com vocês. O templo é lugar de piedosos. Para manter a piedade no templo, Jesus precisa eliminar a distorção. Todos que vêm para esse lugar, e é claro que essas paredes aqui não fazem referência ao templo do Antigo Testamento, depois eu explico por quê. Isso aqui é só um lugar onde nós nos reunimos, é um salão, e ele não tem o mesmo significado do templo do Antigo Testamento, mas quando o povo se ajunta para adorar,
esse lugar passa a ter o mesmo significado do Antigo Testamento, entenderam? Como parede, como lugar, isso aqui é um lugar apenas. Mas quando o povo se ajunta para adorar, aqui passa a ser um templo, um lugar onde Deus se manifesta no meio do seu povo. Mas poderia ser aqui, poderia ser numa casa onde a igreja se reúne. Várias igrejas começam em casas. Poderia ser num clube, como a Igreja Presbiteriana das Américas se reúne no Clube Português, na Barra da Tijuca. Então, não é o lugar que é sagrado. O sagrado é o ajuntamento do povo. Isso precisa ser diferenciado aqui. Mas ali, naquele momento, o lugar era sagrado. Porque o templo, como já falei, simbolizava a presença de Deus. E aí, meus irmãos, quando Jesus entra no templo, e ele já tinha se deparado com essa situação uma vez, lá em João capítulo 2 vai dizer que Jesus fez exatamente como ele fez aqui. Ele derruba todas as bancas que tem ali vendendo coisas, ele expulsa os vendedores, espanta os animais, ele expulsa os cambistas, porque Jesus se depara com um cenário que é completamente contrário ao propósito da existência do templo. E aí talvez você, ao ler esse texto de maneira superficial, pode dizer assim: mas Jesus está sendo intolerante, como tantos na nossa sociedade hoje? Precisamos entender o que está acontecendo aqui para ver que essa ira de Cristo, e ira não significa pecado, por isso que a Bíblia nos diz que nós podemos irar, mas não pecar. Deus se ira, Deus se entristece, e o que nós temos aqui é Jesus manifestando a sua indignação com toda a ênfase, porque ele está entrando na sua casa. Imagina você sair daqui hoje e retornar para a sua casa. Ao chegar lá, você vai se deparar com alguém tirando as suas roupas do guarda-roupa e empacotando e dizendo: eu estou tirando isso aqui para vender. Eu não gostei dessas roupas, né? E aí chega na sua cozinha, já mexeu na sua geladeira, é um intruso que está na sua casa. Você vai entender isso de maneira tranquila, confortável, e vai aceitar facilmente que alguém, um estranho, esteja na sua casa fazendo coisas que você não deu permissão para ele fazer? A sensação de Cristo aqui é exatamente essa. O templo foi criado para um propósito e as pessoas transformaram esse propósito num propósito maligno. Pastor, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que no Antigo Testamento Deus estabeleceu que quando a pessoa ia prestar culto a Deus no templo, ou quando ela ia ter os seus pecados expiados, era necessário olhar o melhor do rebanho, ok? Tinha uma criação de ovelha, você vai então lá na sua criação de ovelha, escolhe a melhor ovelha, leva para o templo, oferece o que você tem de melhor ao Senhor para ser sacrificado. Aí aquele animal vai ser sacrificado, o sangue dele vai ser derramado e o seu pecado vai ser perdoado. Esse era o processo que Deus havia estabelecido. Mas aí, os líderes religiosos daquela época, os sacerdotes, que eram os responsáveis por esse trabalho, fizeram conchave com vendedores de animais, vendedores de ovelhas, de pombas. Para quê? Para que esses vendedores levassem animais para serem vendidos no templo superfaturados. E o sacerdote iria fazer o seguinte: ia rejeitar o animal que as pessoas levassem até ele de casa. Para que a pessoa que estava indo para adorar fosse obrigada, forçada a comprar o animal desses vendedores. Então você tinha uma ovelha, um exemplo, que valeria R$100 no mercado normal. E aí, essa ovelha, ela era comprada lá no templo por R$400, R$500, R$600. E só essa ovelha que servia. E aí depois, o que o vendedor das ovelhas e dos pombos faziam? Dividia o dinheiro com os sacerdotes. Já estava tudo articulado, tudo atrelado. E você achava que isso acontecia só lá em Brasília. O meu medo são esses deputados e senadores terem aprendido a fazer o que fazem lendo esse texto. Olha, irmãos, isso está acontecendo no templo. No templo. Líderes religiosos tirando proveito de questões que Deus havia estabelecido. E você quer que Jesus olhe para tudo isso e veja como? Qual a reação que você acha que Jesus tem que ter quando ele entra na casa dele
E as pessoas estão tendo esse tipo de comportamento. Outra coisa que acontecia eram os cambistas. Os cambistas, não sei se você tem essa informação, mas tem uma moeda que era utilizada especificamente para o templo, chamava shekels. Por que essa moeda shekels era exclusiva para o uso do templo? Porque essa moeda não tinha nenhuma efígie. Quando você ia consagrar uma oferta no templo, não podia ter efígie de nenhum imperador, de ninguém, porque é consagrado ao Senhor. Então tinha uma moeda específica para ser utilizada no templo. E aí então o que se montou? Um paredão de cambistas, que superfaturavam as moedas. Ou seja, se você queria fazer o intercâmbio da moeda que era utilizada no templo, isso era colocado por um preço exorbitante, mas só valeria se você comprasse a moeda que o cambista estava vendendo. Meus queridos, isso acendeu a ira de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus Cristo tem essa reação de sair derrubando todas as bancas, de sair expulsando os animais, expulsando aqueles vendedores e expulsando aqueles cambistas, porque as pessoas estavam utilizando o templo para o benefício próprio, com corrupção, com mentira, com engano, e Jesus não podia tolerar isso. Assim como Jesus continua não tolerando, porque Deus não muda. O Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de sempre. A casa dele não pode ser um lugar onde as pessoas vão para ali para poder tirar proveito próprio. Nós não podemos pertencer à igreja, ou não podemos confessar Jesus e dizer que Ele é o Senhor das nossas vidas, e utilizarmos da igreja para o nosso próprio benefício. É contra isso que Jesus está se manifestando aqui nesse texto. O perigo de usar elementos espirituais para fins pessoais. O templo, como o próprio Jesus Cristo descreve no texto, se tornou um antro de ladrões, um covil de salteadores. Esse covil de salteadores, Jesus está fazendo uma comparação às colinas rochosas de Judá, onde os ladrões escondiam. O que Jesus está dizendo é que aquilo que nós mais repugnamos na sociedade, que é a corrupção e a injustiça, que a gente olha em tantos políticos do nosso país, estava no cerne do templo. E ele não podia reagir de outra forma. E é por isso que Jesus Cristo manifesta a sua ira como resultado da profanação institucionalizada. Porque não eram que esses homens faziam isso escondido, não. Eles estavam em acordo com o sacerdote, eles estavam em acordo com a liderança religiosa. É por isso que Jesus Cristo é veemente no seu confronto contra os líderes religiosos daquele tempo. Mas, meus irmãos, para manter a piedade no templo, nós temos que tirar aquilo que distorce o propósito do templo. O templo não é para as pessoas negociarem com preços exorbitantes, por isso que o pastor Duzi disse que as coisinhas que estão sendo vendidas ali atrás pelo coral, eu já fui lá e falei, gente, não coloque preço exorbitante nessa salada de fruta aí, senão vai dar problema lá no templo. Não tem nada a ver, né, irmã Graça? Irmã Graça, é tranquilo, né? Tá bom, então, gente, pode ir lá comprar, que tá baratinho, aproveita. Para manter a piedade no templo, Jesus não somente trata da distorção, como Jesus promove a correção. Jesus diz, o que vocês estão fazendo é um absurdo, não é assim que funciona, esse lugar não é para isso. E aí Jesus então corrige, ele tira o erro, mas aponta o acerto. Jesus fala, esse lugar deve ser chamado casa de oração, meus irmãos. Se a Gávea, Igreja Presbiteriana da Gávea, quer se identificar como uma igreja que agrada o coração de Deus e que promove uma reação não de fúria, mas de alegria ao Senhor, ela precisa ser identificada como uma casa de oração. E Jesus não inventa esse texto, ele não saca esse texto da sua memória. Jesus saca esse texto do Antigo Testamento, o profeta Isaías, capítulo 56, verso 7, quando o profeta diz, também os levarei ao meu santo monte, o próprio Deus falando, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus Cristo utiliza o profeta Isaías para dizer que o ajuntamento do povo de Deus precisa ser identificado como um lugar onde as pessoas oram.
Salmo 27, versículo 4, o salmista diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. A casa de Deus é um lugar para buscarmos a presença dEle, para contemplarmos a sua face e para meditarmos na sua palavra. Quando nós nos locomovemos para esse lugar, nós não podemos, em hipótese alguma, ter na nossa mente a preocupação de que seremos explorados nesse lugar. Nós não podemos ter, em hipótese alguma, na nossa mente a preocupação de que vão tentar tirar proveito de nós quando estivermos ali naquele lugar. Porque esse lugar ele não pode ter outro propósito, ele não pode ter outro fim, se não nos ajuntarmos para nos relacionarmos com Deus em oração e por meio da Tua palavra. É para isso que a igreja existe, esse é o propósito dela. Uma igreja que busca a honra, a glória do Senhor, e uma igreja que se propõe a obedecer o que Deus deixou para ela, que é proclamar o Evangelho a todas as nações. Igreja não deve existir para outra coisa. Nós existimos para termos um vínculo com Deus e espalharmos para o mundo tanto que esse vínculo é maravilhoso, contarmos ao mundo o quanto Jesus Cristo pode transformar vidas como Ele transformou a nossa. Templo é lugar de confessar pecados. Por isso que todo domingo você vai chegar aqui e vai ter na liturgia, até o seu último fôlego, confissão. Porque é aqui que a gente se derrama na presença de Deus e expõe diante dEle tudo aquilo que tem nos atrapalhado na relação com Ele. Igreja é lugar de intercessão. Nós precisamos de ter tempo aqui e temos várias programações durante a semana para isso, e temos o culto para isso também, onde nós trazemos à memória as nossas aflições, os nossos problemas, mas também aflições e problemas de outros. No primeiro culto nós intercedemos pelo segurança da igreja, que perdeu o irmão ontem, porque aqui é lugar de oração, aqui é lugar para nós trazermos à memória tantos que estão ao nosso redor, familiares, colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas do colégio, e colocarmos a vida dessas pessoas na presença de Deus. Aqui é lugar de orar, aqui é lugar de buscar o Senhor, aqui é lugar de adorar, aqui é lugar de louvar, e essa igreja existe para isso, para nenhuma outra coisa. Essa igreja não é um lugar para destinar votos para um determinado candidato. Você não vai ouvir, como o pastor Leonardo disse aqui recentemente, você não vai ouvir a gente dizendo que tem que votar em candidato A ou B, porque não é esse o papel da igreja e não é esse o papel da liderança. Aqui é lugar de todos juntos entendermos que Deus tem um propósito para nós como igreja, e o propósito dele é fazer com que glorifiquemos o seu nome, é fazer com que proclamemos o Evangelho. Os que se deslocavam ao templo, buscavam o templo e encontravam intermediadores inescrupulosos, imorais e corruptos. E Jesus Cristo, então, demonstra a sua ira diante desse cenário. Deus se faz presente no templo. Deus está aqui. E Deus quer conversar com a gente. Imagina se eu vou na sua casa para fazer uma visita para você, ou você vai na minha, e a gente senta na sala e um fica olhando para o outro e ninguém fala nada. Que visita maluca é essa? E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem. Não vai falar nada? A gente veio para a casa de Deus para conversar com Ele. A gente veio para a casa de Deus para bater papo com Ele. Ele quer ouvir a nossa voz. Quando você chegou aqui hoje, Ele estava te esperando. E aí você cantou umas músicas para Ele e Ele ficou feliz. E aí você teve um tempo para dizer, eu estou com uns problemas aqui, eu estou pecando. Aí Deus te perdoou. A gente veio para conversar com Ele. A casa de Deus é para isso. A casa de Deus é para isso, meus irmãos, e para nenhuma outra coisa. Só que a Bíblia vai nos informar no Novo Testamento que não tem mais uma casa, um templo. Não tem. O véu foi rasgado. Agora, a casa de Deus, o templo de Deus é o nosso coração. Fica fácil da gente entender por que a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. O meu coração agora é o lugar onde Deus habita. E agora eu preciso tratar do meu coração, para que o meu coração também não acumule valores inescrupulosos. Eu preciso tratar do meu coração para que no meu coração não haja coisas que Deus odeia, ou que decepcione o coração de Deus. O meu coração agora precisa ser um lugar santificado,
Porque às vezes é fácil julgar essas pessoas que estavam ali no templo vendendo esses animais superfaturados. Mas, meus irmãos, e no nosso coração, como as coisas estão? Quais são os valores que temos acumulado na nossa alma? Porque às vezes nós olhamos para a teologia da prosperidade e criticamos essas pessoas que exploram a fé dos outros, que dizem que para que você seja um cristão fervoroso, você tem que ter dinheiro e tem que ter saúde plena, porque é isso que a teologia da prosperidade prega. E você discorda dessa teologia, mas às vezes no seu coração você acha que Deus tem obrigação de te dar saúde e dinheiro. Ou seja, criticamos eles de lá, mas às vezes no nosso coração nós temos uma teologia da prosperidade, porque quando as coisas dão errado a gente fica murmurando, reclamando, achando ruim e dizendo para Deus: mas Deus, por que as coisas estão dando errado para mim? De alguma forma isso é dizer para Deus: Deus, eu tenho outros valores aqui além dos seus, e por favor, vamos tentar negociar nós dois aqui, porque eu não quero abrir mão dos meus animais que eu superfaturo na minha alma. A gente precisa ler esse texto olhando para o nosso coração e ver quais são os objetos, quais são as moedas, quais são os valores que nós estamos acumulando na nossa alma e que às vezes contaminam o templo que é o nosso ser, que é o nosso coração, que é a nossa vida. Terceiro e último lugar, irmãos, para manter a piedade no templo, Jesus se prepara para a reação. É claro, você tem opositores aqui, opositores que querem a morte de Jesus. E é impressionante, porque se Jesus tem opositores, pessoas que queriam a morte dele, o que ele deveria fazer? Deveria se recuar, aliviar o discurso. Não foi isso que um presidente eleito recentemente fez? Na hora que ele foi dar o primeiro discurso dele, ele aliviou o discurso. Jesus não alivia o discurso quando está sendo perseguido. Jesus Cristo entra no templo e expulsa todo mundo, ou seja, se o povo já estava com raiva dele, agora mais ainda. Mas Jesus não veio para agradar pessoas, grupos, líderes. Jesus veio para estabelecer a verdade de Deus. Jesus veio para colocar as coisas no lugar. E ele não está preocupado com as reações populares. Jesus não está preocupado com as manifestações dos líderes que estão contra ele, porque ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe qual é o propósito da sua vida, ele sabe qual o plano de Deus para ele. Assim também nós, irmãos, não devemos nos preocupar com as oposições, com as manifestações. Queridos adolescentes, não se preocupem com as críticas do grupo, desde que vocês estejam centrados na vontade de Deus e no propósito dele, como Cristo estava centrado no propósito do Pai. Faz parte do processo. Jesus diz: se me chamaram de Beelzebu, se me chamaram de demônio, o que vocês esperam que eles vão fazer com vocês? Então está tudo certo, mas desde que as pessoas nos critiquem pelos valores de Deus e não por valores distorcidos. Aqueles líderes estavam cheios de ira, de raiva e desejosos em matar Jesus, nos informa o texto, porque eles tinham uma religião cheia de tudo, menos de Deus. Igreja Presbiteriana da Gávea precisa estar atenta para não ter uma igreja cheia de tudo, menos de Deus. Essa igreja pode ter muita coisa legal, ela pode ter muitas programações bacanas, mas ela não pode esquecer que o centro dela é Deus, e a Ele toda a honra e toda a glória, porque igreja, se Deus não é o centro, ela não tem razão de existir. Todos os elementos do culto estavam ali, no texto que lemos, mas o coração do povo estava longe de Deus. Era o culto pelo culto, era o ritual pelo ritual. Jesus era dispensável para aqueles líderes, eram as obras sem fé. Tiago vai dizer da fé sem obras, mas nós temos aqui nesse culto um monte de obras, porém a ausência da fé, a ausência do relacionamento íntimo com o Deus Todo-Poderoso. E aí eu quero voltar com você na figueira, porque a figueira que Jesus amaldiçoou lá atrás, nos versículos 13 e 14, ela volta aqui no texto, no versículo 20. Quem está com a Bíblia aberta, lê comigo, por favor, o versículo de número 20. E, passando eles pela manhã, viram a figueira desde a raiz. Olha que coisa interessante.
Jesus fala da figueira nos versículos 12, 13 e 14, estava com fome, chegou lá, a figueira não deu fruto, a figueira não tinha fruto, Jesus vai e amaldiçoa a figueira. Aí Jesus entra e trata da questão do templo, vai lá, expulsa os cambistas, os comerciantes que estavam vendendo animais, e agora volta a figueira. A figueira estava seca, sem vida. O que tem a ver a figueira com o texto? Todos os comentaristas concordam. A figueira é uma parábola. Figueira que não dá fruto, não tem razão de existir. Por isso que Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela secou até a sua raiz. Templo, aonde Deus não é adorado, não tem razão para existir. Por isso que o templo foi destruído. O templo foi destruído. Nós temos aqui uma profecia de Jesus. Templo não é para as pessoas tirarem lucros. Templo não é para as pessoas se divertirem. Templo não é para as pessoas apenas exercerem os seus rituais de fé. Templo é presença de Deus. E se Deus não se faz presente no templo, esse templo não tem por que continuar existindo. E se nós somos o templo agora, nós precisamos questionar os nossos corações. E a pergunta que você tem que sair daqui, hoje de manhã com ela é: eu estou tornando o meu coração um templo aprovado ou reprovado por Deus? Eu estou tornando o meu espírito um lugar aonde Deus se faz presente ou Deus não se faz presente? E de acordo com o texto, o elemento que vai balizar a sua resposta é a sua vida de oração. Porque aonde Deus se faz presente, esse lugar se torna casa de oração. Como anda a sua vida de oração? O quanto você tem conversado com Deus? O quanto Deus faz parte das suas decisões? O quanto Deus tem pastoreado a sua alma? O quanto você se coloca na presença dEle, com seus dilemas, com as suas dúvidas, com as suas crises, com as suas decepções, com seus questionamentos, mas também com as suas celebrações, com as suas alegrias, com as suas vitórias. O quanto Deus participa da sua vida e o quanto você tem procurado participar de um relacionamento íntimo com Deus. O quanto você pode chamar Deus de amigo. Porque se Deus não está reinando no seu coração, outros elementos estão reinando. E quando outros elementos reinam no coração ou no templo, isso provoca a ira de Deus. Porque o templo é lugar de Deus reinar de maneira plena e absoluta. E a minha oração é para que Ele reine em nossos corações. A minha oração é para que Ele reine na liderança dessa igreja, para que Ele reine nessa igreja, e que essa igreja cumpra a função para a qual ela foi chamada, ser uma casa de oração para todos os povos, para todos os povos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos nós, com os nossos templos internos. Cada um aqui se torna um templo, um lugar da tua habitação, a partir do momento que nós confessamos Jesus como Salvador. E a pergunta que saímos daqui com ela nessa manhã é: o quanto o Senhor tem sido o Senhor das nossas vidas? Deus, nós não estamos nesse mundo para buscarmos valores pessoais. Nós não estamos nesse mundo tendo como prioridade carreiras. Nós não estamos nesse mundo com o objetivo de obter cada vez mais lucros exorbitantes. Nós estamos nesse mundo para sermos reconhecidos como um povo de oração. Um povo chamado para testemunhar o Teu nome para todos os povos. Por isso, Deus, que a Tua palavra nos admoesta a orarmos sem cessar, a termos uma vida constante de dependência, uma vida, Deus, que busca cada vez mais a Tua presença, uma vida, Deus, guiada pelo Teu Santo Espírito. Isso só acontece quando nós oramos. Ó Deus, o templo em que Jesus Cristo se depara com ele e se ira ali, estava permeado de idolatrias,
de propósitos contrários à tua palavra, e por isso entristeceu o teu coração. Que as nossas vidas não estejam, Deus, cheias de ídolos e de propósitos distorcidos da tua vontade, mas que as nossas vidas sejam vidas marcadas pela tua santa presença, e que nós possamos ter alegria em conversar contigo, em dialogar com o Senhor, em ter momentos a sós para expormos as nossas feridas, as nossas angústias, as nossas dores, os nossos clamores, mas também as nossas celebrações, as nossas vitórias, as nossas conquistas na tua presença. Querido Deus, faça da Igreja Presbiteriana da Gávea uma igreja reconhecida por nenhum outro valor, senão pela oração, pelo temor ao Senhor e pela obediência na proclamação do teu Evangelho. Que essas continuem sendo as marcas e sejam cada vez mais as marcas da nossa igreja, para que essa igreja receba a aprovação do Senhor, para que essa igreja provoque felicidade, alegria em teu coração. Essa é a nossa oração, Deus, oração de um povo que quer viver para a tua glória, oração de um povo que quer honrar o teu nome, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.